Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar sobre a história de Jezabel. Nós postamos aqui o primeiro vídeo ontem e nós decidimos fazer essa divisão para ficar mais bem trabalhado, mais bem detalhado. Então hoje nós vamos chegar no desfecho da história de Jezabel. Como nós estávamos falando no vídeo anterior, nós estamos analisando, a conduta dessa mulher em relação a tantas outras mulheres maravilhosas que a Bíblia nos mostra. Nós mencionamos algumas aqui no vídeo passado, mas a Jezabel, ela se destaca de uma maneira negativa em relação a essas outras mulheres que têm um destaque positivo. E nós começamos a ver quem é Jezabel, de que maneira que essa mulher age, de que maneira que ela conduzia junto com o marido dela, o rei Acabe, que era o rei de Israel naquela época, reinava ali na localidade de Samaria. Então a gente vê como a Jezabel também influenciava no reinado de Acabe através do casamento dele com ela sendo uma princesa sidônia. Ela adorava ao deus estranho Baal. Então, através do casamento com a Jezabel, o Acabe, que já fazia coisas abomináveis a Deus, coisas que Deus não se agradava, ele vai ter uma piora muito significativa na sua maneira de viver e, obviamente, no seu reinado em Israel, depois desse casamento. Ele vai ali criar altar para Baal, ele vai servir, adorar Baal, bem ali no meio de Israel, e ele vai perverter ainda mais o coração do povo contra Deus. Hoje nós vamos ver que, após nós sabermos, que a Jezabel ela mandava exterminar os profetas de Deus, inclusive ela vai chegar a fazer uma ameaça de morte contra o próprio Elias, que foi um dos grandes profetas de Deus. Ele diretamente teve um embate com o Acabe e com a Jezabel. Eles foram contemporâneos, eles tinham ali as suas divergências, porque Elias era um homem de Deus, um servo de Deus muito fiel, e ele representava Deus quando Deus mandava que ele fosse mandar alguma mensagem ao povo. Então eles tiveram ali um embate muito grande, o Elias com o Acabe e posteriormente com a própria Jezabel. E o texto vai nos mostrar, ainda ali no livro de 1 Reis, como a gente começou a ler ontem, no capítulo 18, no versículo 19, vai ter um encontro de Elias. Ele vai mandar que o rei Acabe reúna todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do poste ídolo. Ele reúna esse povo lá no monte, onde eles iriam fazer lá no Monte Horebe, lá no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, onde eles iriam fazer ali um desafio, uma espécie de desafio. Então Elias vai falar para os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo, que eles iriam separar 2 novilhos, um para Elias e um para aqueles profetas, e eles iriam ali preparar o altar. Eles não iriam colocar fogo, e cada um ia invocar o seu Deus, e o Deus que fosse o Deus verdadeiro iria responder com fogo. E os profetas acharam aquilo muito bom, Eles obviamente tinham certeza de que Baal ia atendê-los, e aí o texto vai mostrar que durante horas aqueles profetas vão ali clamar ao Deus deles. Inclusive eles vão até se cortar e eles vão ficar ali dando voltas, mancando ao redor ali do seu novilho, querendo invocar a Baal. Elias em algum momento vai até debochar deles, dizendo que Baal de repente esteja dormindo ou esteja no banheiro, por isso que não está ouvindo. E eles vão ficar horas ali, e obviamente Baal não vai atender, porque Baal é um Deus falso, não existe. Então chega a vez do Elias, ele vai preparar também o seu novilho, ele vai clamar ao Deus de Israel e obviamente Deus vai atender
e vai atender através de fogo, assim como estava proposto naquele desafio. Então o povo inteiro ele vai se prostrar, ele vai entrar em temor, né? Eles vão ali confessar, né, com a boca, pelo menos, né, que Deus é que é o Senhor. Então Elias ele vai dar ordem para que apanhassem todos os profetas, os 400 profetas do poste ídolo e os 450 profetas de Baal, e matassem todos aqueles profetas. O texto vai dizer que Elias matou todos aqueles profetas a fio de espada. Quando o Acabe reporta essa situação para Jezabel, a Jezabel obviamente vai ficar enfurecida e ela vai mandar que os mensageiros cheguem até Elias levando uma ameaça de morte. Ela vai dizer que no dia seguinte, naquele mesmo horário, o Elias seria morto. Então nós já vimos em outros vídeos recentes, eu fiz um vídeo recente a respeito desse momento na vida de Elias, então a gente sabe obviamente que a Jezabel não vai conseguir cumprir o seu intento. Elias era protegido por Deus, então obviamente a gente sabe que essa ameaça dela ficou só na ameaça. Mas aí agora nós vamos ver um outro ponto que eu comecei a falar ontem. Vai ter um outro momento de muita covardia que a Jezabel vai realizar, né? E nós vamos ver aqui que vai ser quando o rei Acabe tenta comprar uma vinha de um homem chamado Nabote. Essa vinha dele ficava do lado do palácio e o rei queria usar como uma espécie ali de plantação, de horta, e ele ofereceu, né, comprar a vinha daquele homem Nabote, mas era uma herança de família e o homem não quis vender, era direito dele. E isso é o suficiente para que o rei Acabe, com todo o seu ego, fique emburrado, né? Fique de cara fechada. E aí a Jezabel, querendo saber o que estava acontecendo ali com o marido dela, ela fica sabendo que o homem se recusou a vender a vinha para o rei. E com toda a sua arrogância de quem não aceita um não como resposta, a Jezabel vai se envolver nessa história de uma maneira muito drástica. E ela vai dizer para o rei: coma, beba, se alegre, porque eu vou te dar essa vinha. Então nós vamos ler agora aqui no capítulo 21 do livro de 1 Reis, lá a partir do versículo 8, nós vamos ver o que a Jezabel vai fazer para dar essa vinha ao marido dela, ao rei Acabe. Então escreveu cartas em nome de Acabe, as selou com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levantai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela.
Então veja, a Jezabel ela vai entrar nesse assunto da vinha, nesse assunto daquele terreno, e ela já decidida que aquele terreno seria do seu marido. Ela vai pegar o anel sinete do rei, nós já falamos a respeito dele aqui, era um anel que tinha um brasão do rei, da família real, em alto relevo. Então, quando o rei tinha que mandar alguma carta ou emitir algum decreto, para que aquele papel fosse oficializado e de fato ele fosse percebido pelas pessoas como algo real, como algo de fato original, um documento de fato lavrado pelo rei. Então o rei pingava ali uma cera no papel e com o seu anel sinete, aquele relevo do brasão ficava impresso. Era esse o selo que dava validade aos documentos. Ela vai pegar esse sinete do rei, ela mesma vai escrever as cartas, vai mandar para os homens da cidade, os homens importantes da cidade. Ela vai ali autenticar, como se fosse o rei que estivesse fazendo aquilo. E ela vai dizer: peguem 2 homens malignos, coloquem diante de Nabote, porque precisava ter no mínimo 2 testemunhas para validar, né, as questões de antigamente. Não era como hoje em dia, que você tem um print, você tem um áudio, uma foto. Então era necessário que tivesse no mínimo ali 2 testemunhas. Mas ela, de uma maneira muito maligna também, né, muito diabólica, ela vai procurar 2 homens malignos, homens sem escrúpulos, sem índole, sem temor a Deus, para que eles testemunhassem contra o Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Olha a tamanha hipocrisia da Jezabel, porque ela mesma não cultuava o Deus de Israel, ela não adorava o Deus de Israel. Ela matava os profetas de Deus, ela servia a Baal, ela alimentava os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo. Ela não tinha respeito nem temor ao Deus de Israel, mas para ela conseguir o intento dela, ela fingiu se importar com o Deus de Israel, dizendo que aquele homem Nabote, o dono do campo, tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E na verdade, aquele homem ele era temente a Deus e ele não fez nada disso. Então vão trazer esses homens, eles vão testemunhar contra o Nabote, vão levar o Nabote para fora da cidade, como era a lei, vão apedrejá-lo até a morte. Um homem inocente foi morto de uma maneira cruel, foi apedrejado até a morte, simplesmente para que ela conseguisse cumprir aquilo que ela prometeu ao marido. E ela manda avisar ao Acabe para que ele venha tomar posse, porque o dono da vinha já estava morto. O Acabe vai e toma posse daquela vinha que ele tanto queria. Então veja como a maldade dessa mulher não tinha limites. Para conseguir aquilo que ela queria, não importava o que ela precisava fazer. Ela não media as consequências. Se ela precisasse matar, ela matava. Se ela precisasse mentir, ela mentia. Se ela precisasse roubar, ela roubava. Não tinha nenhum tipo de limite para as maldades da Jezabel. Mas nós vamos ver que Deus, obviamente, vendo essa situação, ele vai mandar Elias profetizar contra o Acabe e toda a sua linha sucessória, porque todos os homens da linha sucessória de Acabe, todos os seus filhos seriam mortos. A família de Acabe seria morta, inclusive Jezabel teria seu corpo comido pelos cães. Nós vamos ver agora lá no livro agora de 2 Reis, a partir do capítulo 9, nós vamos ver lá no versículo 30 como se deu a morte de Jezabel.
Nós não vamos entrar em detalhe agora como aconteceu a morte de Acabe. Acabe morreu muito tempo antes da Jezabel, ainda lá no livro de 1 Reis, Acabe vai morrer. Nós não vamos entrar nesse assunto da morte dele agora, porque o nosso foco aqui é a Jezabel e a maldade dessa mulher. Então nós vamos nos manter focados aqui na Jezabel, por isso nós vamos avançar no livro de 2 Reis, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 30, como ocorreu a morte da Jezabel. Lembre que Deus, através de Elias, tinha prometido, profetizado, que Jezabel seria comida por cães. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Tendo Jeú, só para deixar claro, Jeú foi um homem que Deus levantou para liquidar, para acabar com a família de Acabe. Então Jeú, amando de Deus, ele foi exterminando a linha sucessória e os familiares e a parentela do rei Acabe. Então o texto vai começar dizendo: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri que matou a seu servo, a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então, para a gente compreender aqui o que aconteceu no final, o Jeú vai chegar, ele vai ali se apossar do palácio, porque Deus mandou que ele acabasse com os sucessores e os familiares de Acabe. Nesse momento, Acabe já era morto e faltava a Jezabel. Quando a Jezabel vê ele entrando, ela ainda tenta seduzi-lo, ela ainda tenta, de alguma maneira, evitar o seu fim, porque ela sabia que Jeú estava vindo e não era coisa boa para ela. Então ela vai pintar os olhos, vai arrumar o cabelo, né? Sendo uma mulher insolente, vaidosa, arrogante, né? Prepotente, ela de fato achava que de alguma maneira ela poderia, de alguma maneira, manipular ou seduzir o Jeú. Então ela vai ali se sentar na janela e ali vai começar a tentar puxar um assunto com o Jeú a respeito de quem Jeú havia matado até ali. E Jeú ele vai perguntar: quem é comigo? 2 ou 3 eunucos vão olhar para ele como quem diz: eu sou contigo. Então ele vai mandar que jogassem a Jezabel lá de cima da janela e vão empurrá-la e vão jogá-la. E quando ela chega ao chão, seu sangue vai salpicar as paredes e os cavalos, e Jeú vai passar por cima dela atropelando. Ele entra no palácio, começa a comer e beber, e ele vai dar ordem ali para os servos que estavam ali servindo ele. Ele vai falar: olhem por aquela maldita, ou seja, por mais que ela fosse maldita, ele vai falar: enterrem-na porque ela é filha de rei. Então, por protocolo, por costume da época, mesmo de fato ela sendo uma maldita, por ela ser filha de rei, o Jeú ainda vai mandar que fossem sepultá-la. Mas quando chegam até ali, tudo que eles conseguem encontrar da Jezabel é a caveira, a palma das mãos e os pés.
E quando eles reportam essas informações a Jeú, ele menciona a profecia que Deus mandou através de Elias. Naquele campo de Jezreel, o corpo de Jezabel seria comido pelos cães, de maneira que ninguém poderia identificar. Essa é a Jezabel. Não tinha mais como identificar aquela maldita mulher. Quando nós analisamos a história de Jezabel, nós vemos que poderia ser diferente. Ontem nós começamos esse relato falando sobre várias mulheres que a Bíblia nos mostra que foram mulheres fundamentais, não só para o bem do povo de Deus, mas de uma maneira geral. Porque, como nós falamos ontem, quando algo repercute de uma maneira muito importante em uma nação, isso tem valor para a humanidade, porque a humanidade se constitui de nação por nação sucessivamente. Então a gente vê que a Jezabel, ela tinha a oportunidade de fazer com que o reinado de Acabe, até o momento em que eles se casaram, já era um reinado ruim. Ele fazia coisas piores do que os reis que vieram antes dele, e ele indignava muito a Deus. Ela poderia ter trazido para Acabe juízo, temor a Deus, sabedoria. Nós vemos, eu fiz questão de destacar, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 21, versículo 25, vai dizer que a Jezabel, ela instigava o Acabe. Existem muitas mulheres como a Jezabel nos dias de hoje, mulheres que instigam o seu marido a serem violentos, a procurarem briga, não abaixarem a cabeça numa discussão, não serem humildes, a provocarem. Elas instigam os seus maridos a roubarem, instigam os seus maridos a fazerem coisas ruins. Esse vídeo, como eu falei ontem, não é para falar mal das mulheres. Nós estamos aqui falando a respeito do comportamento da Jezabel, mas existem mulheres, ainda nos dias de hoje, que parece que elas são uma raiz de Jezabel. Parece que elas são uma descendência de Jezabel, porque elas agem exatamente assim. São violentas, sanguinárias, são soberbas, são malditas, são mentirosas, são ladras, instigam os seus maridos para fazerem coisas ruins, são provocadoras, tentam manipular, tentam seduzir homens para fazerem aquilo que elas querem. Então existem muitas mulheres hoje em dia que agem assim também. A gente vê qual foi o fim da Jezabel. E como nós falamos ontem, e é bom relembrar hoje, o maior problema do casamento do Acabe com a Jezabel, o maior problema, porque existiram vários, não foi porque ela era estrangeira, ela era do povo dos Sidônios, ela era uma princesa sidônia. O maior problema não foi esse, apesar de Deus sempre proibir a mistura do povo de Israel com as outras nações. Deus já sabia que essas coisas iam acontecer. Mas nós vimos dois exemplos de mulheres que não nasceram no povo de Deus, mas em determinado momento da vida elas se converteram ao Deus de Israel, passando a viver no meio de Israel até o final da vida, e elas foram muito honradas. Uma delas foi a Ruth. A Ruth era uma moabita, se converteu ao Deus de Israel e o Senhor abençoou a vida de Ruth. A outra foi a Raabe. Raabe era do povo de Jericó, mas ela vai se converter ao Deus de Israel e ela vai entrar na linha da genealogia do próprio Jesus Cristo, uma grande honra que Deus vai dar para ela. A gente vê que a Jezabel poderia sim ter se convertido ao rei, ao Deus, ao rei dos reis, ao Deus de Israel. Ela poderia sim ter se tornado uma pessoa temente a Deus
e com essa sabedoria ela iria influenciar Acabe de uma maneira positiva. Mas Jezabel era extremamente idólatra, servindo a Baal. Ela era uma mulher extremamente ambiciosa, ela se meteu ali no reinado de Acabe e em determinado momento era ela quem estava dando as ordens. Acabe se mostra um homem frouxo, sem punho firme, sem dominância, e ele acabou largando em muitos momentos o reinado nas mãos de Jezabel. Então a gente vê que a Jezabel foi uma mulher extremamente ruim, violenta. Ela matava os profetas de Deus. Ela mandou matar esse homem só porque ele não quis vender o terreno dele para o rei. Ela mentiu contra um inocente para que ele fosse morto a pedradas, simplesmente porque ela queria conseguir aquilo que ela queria. Ela instigava o Acabe para que ele fizesse aquilo que ela queria. Ela ameaçou o servo de Deus, o Elias, dizendo que faria com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Ou seja, analisando a trajetória de Jezabel, é uma mulher, sem dúvida, que nós precisamos pegar como exemplo daquilo que nós não devemos ser. E ontem eu disse aqui no primeiro vídeo, você que está assistindo, que é homem e deseja se casar, analise bem antes de você escolher com pressa apenas pela aparência física, mas analisa bem o comportamento da mulher que você pretende se casar. Veja se ela tem algum traço de personalidade ou de comportamento com a Jezabel. Saiba que quando você se une com alguém em casamento, aquilo ali para Deus é eterno, salvo algumas poucas exceções. Mas casamento, tirando essas poucas exceções, é eterno. Veja que o fim de Acabe não foi nada bom. O que piorou a vida dele, que já não estava boa, por culpa dele mesmo, mas conseguiu piorar, foi o casamento com a Jezabel. E você que é mulher que deseja se casar, reflita se você tem algum comportamento ou alguma personalidade que parece com Jezabel. Se você, assim como ela, também tenta manipular os homens para conseguir o que você quer. Se você, assim como ela, também tenta instigar o seu companheiro, se você já tem um companheiro, para que ele faça o que você quer, mesmo que seja errado. Se você é uma pessoa violenta como ela, se você não teme a Deus como ela, se você mente como ela mentiu, envolvendo um inocente numa trama que culminou com a morte dele. Então, os exemplos existem para que a gente possa analisar se a gente deve seguir ou se a gente deve evitar. No caso da Jezabel, é evidente que ela é um exemplo que todos nós devemos evitar. Eu espero que você tenha compreendido, que você, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para que você receba todos os nossos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.